Capítulo 3 das sessões. As sessões da sociedade realizarão às sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação se for necessárias. As sessões são particulares ou gerais, nunca serão públicas. Todos que façam parte da sociedade sob qualquer título devem, em cada sessão, assinar o nome na lista de presença. Então, as sessões, as reuniões públicas, as reuniões mediúnicas, no caso, reuniões de estudo psicológico espiritualista, que Kardec fazia, elas tinham várias conotações. Então, tinha aquelas que eram particulares, que só um grupo de pessoas escolhidas participavam, e outras que era geral, que todos os sócios poderiam participar. E, nessas gerais, algumas pessoas poderiam ser convidadas. Artigo 18. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões, e principalmente durante os estudos. Ninguém pode usar da palavra sem a ter obtido do presidente. Então a pessoa queria falar, tinha que fazer algum gesto para que o presidente pudesse consentir que a pessoa viesse a falar. Então isso é um passo importante que para a gente procurar entender e aprender, se portar dentro de uma reunião. Todas as perguntas aos espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente, que poderá recusar formulá-las conforme as circunstâncias. Na hora de fazer a pergunta aos espíritos, deveria passar pelo presidente. Então a pessoa escrevia, provavelmente em um papel, encaminhava ao presidente e ele avaliaria da conveniência, da possibilidade ou não da pergunta ser direcionada aos espíritos. Porque o Kardec ele tinha um grande cuidado para que as pessoas não levassem questões banais para os espíritos. Ela tinha que ter um conteúdo, ela tinha que ter uma importância, não poderia ser nada de cunho pessoal, exceto em algumas situações que poderiam ser levadas, principalmente quando se tratava com relação à saúde das pessoas. Para cuidar da saúde, era uma das perguntas permitidas a se fazer aos espíritos. São especialmente interditas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que têm o objetivo de submeter os espíritos à prova, assim como todas as que não tenham um fim geral do ponto de vista dos estudos. Então, perguntas tinham que estar dentro da situação elaborada para o estudo daquela noite. Fora daquilo ali, a pergunta deveria ser guardada para outra oportunidade. A menos que, no decorrer dos estudos, aquela pergunta se tornasse pertinente, lógico. São igualmente interditas todas as discussões capazes de desviar a sessão do seu objetivo especial. Então não tem que fazer um debate, discutir um assunto fora daquilo que está sendo previsto, fora daquilo que está sendo necessário ou que foi estipulado como norma, como objetivo para aquela reunião. Artigo 19. Todo sócio tem o direito de reclamar, seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências nas discussões ou perturbe as sessões de qualquer maneira. A reclamação será imediatamente posta a votos. Se for aprovada, constará na ata. E outro detalhe importante, que é a reclamação, como que a pessoa vai fazer a reclamação. E aí, se for aprovada, coloca na ata. Que alguém extrapolou, que alguém saiu do ponto. Então, toda a sessão tinha que ter uma ordem bastante rigorosa a ser cumprida, tinha um padrão de comportamento que as pessoas não deveriam se afastar dele. Todos deveriam procurar exercer seu direito de estar ali com muita com responsabilidade, com muito respeito por aquele momento, por aquelas situações que estavam lá, principalmente com o assunto a ser discutido e a forma que esse assunto seria discutido. Aí, se for aprovada a reclamação, ata. 3 chamadas à ordem no espaço de 1 ano acarretam de direito
a eliminação do sócio que nela haja incorrido, qualquer que seja a sua categoria. Por isso que botava na ata. Não tem um ano, iam lá avaliar, tem menos de um ano, 3 chamadas de atenção. Se a gente for fazer isso hoje, não vai ficar nenhum. Até o dirigente vai ter que sair. Nossa mente atualmente é muito dispersa, muito desatenta, nós temos um grande déficit de atenção, todos têm, e aí dificulta esse foco que o Kardec está colocando. Portanto, a doutrina foi codificada na hora certa, no momento certo, pelas pessoas certas. Artigo 20. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida antes de submetida, seja ao presidente, seja à comissão, que podem admitir ou recusar a leitura. Então, a pessoa recebia uma mensagem em casa, ele queria ler na reunião. Tinha que passar pelo crivo de alguma das pessoas responsáveis e conhecedora da doutrina espírita. Se não tivesse esse conhecimento, elas não deveriam ser lidas, não deveriam estar passando por aquele crivo de informações. Nos arquivos, deverá ficar depositada uma cópia de toda comunicação estranha cuja leitura tenha sido autorizada. Leu, fica uma cópia. E todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade, podendo os médiuns que as tomaram tirar delas uma cópia. Então, recebeu uma mensagem, quer levar para casa, leva uma cópia. Vai, copia e leva. Mas aquelas que foram obtidas dentro da casa, dentro da reunião, era da sociedade. Aquelas que eram recebidas em casa, era da pessoa, mas deveria deixar uma cópia. Artigo 21. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade. Realizar-se-ão nas primeiras e terceiras sextas-feiras de cada mês, também a quinta quando houver. Então, as sextas-feiras ímpares, né? Primeira, terceira e quinta, seriam reservadas somente para os membros da sociedade. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões concernentes aos negócios administrativos, assim como os assuntos de estudo que mais tranquilidade e concentração reclamem, ou que dela julgue conveniente aprofundar antes de tratá-los em presença de pessoas estranhas. Então, determinados assuntos, Kardec era muito criterioso com relação a isso, determinados assuntos deveriam ser abordados com muito cuidado, e com isso eles tratavam desses assuntos anteriormente, de levar ao público em geral, das pessoas estranhas, que poderiam achar muito estranho aquele assunto, e mesmo não sendo aprovado o assunto, não sendo achado normal, correto, alguma pessoa poderia gostar daquela ideia ou desagradar de todas as ideias que estivesse colocado ali. Então, o cuidado que ele tinha de passar para o público os assuntos. Tem direito de assistir às sessões particulares, além dos sócios titulares e dos sócios livres, os sócios correspondentes, que se achem temporariamente em Paris, e os médiuns que prestem seu concurso à sociedade. Então, a sociedade particular, interessante que os médiuns que prestavam concurso nem sempre eram sócios. Pelo que está ali, dá para ver que os médiuns apenas contribuíam com o seu trabalho, com a parte mediúnica. E quem mais poderia participar? Quem estiver, os sócios correspondentes que estivessem em Paris, os titulares e os livres. Nenhuma pessoa estranha a esta será admitida às sessões particulares, salvo casos excepcionais e com consentimento prévio do presidente. Então, uma pessoa estranha nessa reunião reservada era uma peneira muito grande para chegar até lá. Tinha que ter bastante cautela, bastante cuidado, para que a pessoa não incorresse, ou a equipe não incorresse no erro de deixar que alguém adentrasse totalmente despreparado para exercer a função ou despreparado para estar ali dentro do grupo. 22º, artigo 22º, as sessões gerais se realizarão nas segundas e quartas sextas-feiras de cada mês. Nas sessões gerais,
A sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nelas. Cabe-lhes retirar essa autorização quando julgue conveniente. Então, as pessoas não eram sócios, queriam assistir. Na segunda e na quarta, sexta-feira do mês, elas poderiam participar, mas com algumas regras. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ser apresentado ao presidente por um sócio, que se torna fiador do seu cuidado em não causar perturbação nem interrupção. Então, o sócio que apresentasse essa pessoa ao presidente deveria mostrar que essa pessoa tinha condições de estar ali cumprindo as funções que lhes eram definidas, tais quais: não perturbar a reunião, não fazer interrupções, não levar conversas que não deveriam estar sendo usadas ali naquele momento, temas inapropriados, uma série de observações que deveriam e devem ser observados durante a reunião, uma reunião mediúnica. A sociedade não admite como ouvintes senão pessoas que aspirem a tornar-se seus associados ou que simpatizam com seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. A admissão deverá ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade ou cujos sentimentos sejam hostis à sociedade. Então a sociedade já tinha um padrão para estabelecer quem poderia participar, quem não poderia, e dentro desse padrão nós observamos que, primeiro, tinha que simpatizar com o trabalho, querer tornar-se associado e já ter conhecimento da doutrina espírita, já ter lido alguma coisa, já ter estudado, presenciado, aí poderia adentrar. Agora, quem fosse curioso ou hostil à sociedade não deveria entrar. E, logicamente, que por isso que tinha que ser apresentado por um sócio, que o sócio vai apresentar um amigo. E esse amigo, ele sabe se ele gosta ou não da doutrina. Ele, dentro desse padrão de saber se ele gosta ou se ele não gosta da doutrina, que ele poderia, então, poder participar. Ou ser negado a ele essa participação. Aos ouvintes é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se. E, em todos os casos, o fato será notado na lista de admissão e a entrada lhe será de futuro proibida. Então, criou problema uma vez, tchau e bênção, não vai poder mais participar. Então, as pessoas dentro dessas reuniões de estudo, Kardec levava isso muito a sério, e as pessoas tinham que se comportar de forma idônea e também de uma forma, por conseguinte, muito séria. Compete-nos, hoje, fazermos uma grande reflexão sobre como nós estamos nos portando dentro da casa espírita, quanto como nós estamos nos portando junto aos nossos companheiros de trabalho, nas tarefas que nós estaremos realizando em prol do benefício de todos. Devendo limitar-se o número dos ouvintes pelos lugares disponíveis. Os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente no registro criado para esse fim, com indicação dos endereços e das pessoas que os recomendam. Em consequência, todo pedido de entrada deverá ser dirigido, muitos dias antes da sessão, ao presidente, que expedirá os cartões de admissão até que a lista se ache esgotada. Então, se tem 10 lugares, vai ter 10 vagas e com alguns dias de antecedência para que o presidente tomasse todos os cuidados, todas as observações, todas as meditações e, quiçá, também consultar os espíritos, se eles podiam ou não admitir aquela pessoa lá dentro. Que o Kardec fazia várias das suas ações, ele consultava os espíritos antes de tomar a decisão para que tivesse menos erros e para que todas as ações fossem mais condizentes com a ajuda do mundo espiritual. Os cartões de entrada só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas.
Se é para primeira, se é para segunda, sexta-feira, para segunda, se é para quarta, não pode ser trocado, até por causa da questão dos lugares. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte mais de 2 sessões, salvo autorização do presidente. E, em casos excepcionais, nenhum membro da sociedade poderá apresentar mais de 2 ao mesmo tempo. Não tem limite às entradas concedidas pelo presidente. Então, o presidente pode conceder quantas entradas ele quisesse, mas os sócios eles só poderiam oferecer 2 pessoas, 2 entradas. Ao mesmo tempo, né? Você apresentou 2 para esse mês, 2 para o mês seguinte, 2 para o mês e outro mês, tudo bem, mas no mesmo mês, para aquela mesma data, apenas 2 pessoas. Os ouvintes não serão admitidos depois de aberta a sessão. Aqueles que iam chegar para ser ouvinte, chegou atrasado, tchau, não vai entrar mais. Quer dizer que os sócios tinham certa tolerância. Provavelmente sim, porque está dizendo que os ouvintes não serão admitidos depois de aberta a sessão. Ou então eles nunca se atrasavam, né?